Da onde vem esse conceito, estruturas primárias e estruturas secundárias? Isso daí é um termo que começou a ser usado pelos sociólogos no início do século XX. E que quem tornou isso mais público foi um sociólogo chamado Kingsley Davis, em que ele escreveu um livro chamado A Sociedade Humana. E na sociedade humana, o Kingsley Davis diz uma coisa assim, que ajuda a cada um de nós a entender muito o que está acontecendo hoje e o que a gente deve fazer. Ele diz que a sociedade, ela é distribuída em 2 tipos de grupos. O que ele chama de estruturas primárias e outros grupos que ele chama de estruturas secundárias. E que esses 2 grupos, eles detêm comportamentos distintos. O primeiro grupo, que é o das estruturas primárias, é aquela estrutura onde cada indivíduo ele é valorizado por quem ele é. Então, o teu valor está atrelado à tua pessoa, né? E a gente sempre dá o exemplo disso usando a família. Porque a família, ela é o maior exemplo de estrutura primária que existe. Porque na família, o valor de cada pessoa não é pelo quanto que a pessoa ganha. O valor de cada pessoa está atrelado a quem ela é. Então, o pai, ele é pai. E por isso, ele é reconhecido como tal. A mãe, ela é mãe. E por isso, ela é reconhecida como tal. Os filhos são filhos. E, portanto, são reconhecidos como tais. E nenhum desses indivíduos, eles podem ser substituídos. Se o pai morre, você não consegue colocar um outro pai no lugar. Porque aquela outra pessoa que você colocar no lugar, ela não será o pai daquela família. Ela será uma outra coisa, mas ela não será um pai. A mesma coisa acontece com a mãe. E a mesma coisa acontece com os filhos. A beleza da abertura à vida das famílias católicas é que você vê a riqueza que cada ser humano contém em si. Como que uma criança, ela é assim, absurdamente diferente da outra, né? Pode parecer na fisionomia por serem irmãos, mas a personalidade, uma série de preferências daquela criança, propensões daquela criança, são totalmente distintas em cada uma delas. Então, as estruturas primárias, elas valorizam os indivíduos por quem eles são. Já as estruturas secundárias, elas também valorizam os indivíduos, mas não por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles são capazes de produzir e entregar. E um grande exemplo de uma estrutura secundária são as empresas. Então, dentro de uma empresa, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem filhos. Dentro de uma empresa, tem empregados. E, inclusive, o que a empresa ela faz? Ela dá um número de chapa para cada pessoa. Para deixar muito bem claro que dentro daquela instituição, você não é uma pessoa, você é um número. Você é o 222. Se amanhã a empresa precisar te demitir, não tem problema, porque ela te demite e contrata o 223 pela metade do preço. Não tem problema. É assim que funciona o tratamento das estruturas secundárias. Um outro aspecto das estruturas secundárias e que não existe nas estruturas primárias é o contrato. Então, a relação entre os membros de uma estrutura secundária é uma relação contratual. Você desfez o contrato, cessou a relação. Aquilo simplesmente não existe mais. Nas estruturas primárias você não pode fazer isso. Você não vai fazer um contrato com o seu filho. Olha, filho, assine aqui para você me dar direitos paternos. Isso não existe.
Os direitos paternos, eles advêm simplesmente pela existência do teu filho. Isso é aquilo que na filosofia nós chamamos de categoria da relação. É uma relação que se cria quando você tem dois entes distintos. Então, quando você tem um pai e um filho, você estabeleceu uma relação ali. E esta relação, ela é forte. É por isso que a gente usa uma categoria que o Aristóteles usou para descrever, né, os 10 predicamentos do ser. Porque isto é uma realidade, é algo que está presente na estrutura da realidade, diferentemente de um contrato. Um contrato, ele não tem relação direta com a estrutura da realidade. Ele é simplesmente uma relação contratual. Você rasgou o contrato, finalizou a relação. Você não consegue fazer isso entre um pai e um filho, né? Ainda que uma pessoa se volte contra o seu pai, ou ainda quando um pai se volte contra o seu filho, eles sempre terão esta relação entre eles, de pai e filho. Então daí você vê a força das relações das estruturas primárias e o quão fraco é a relação das estruturas secundárias. Só que um outro ponto interessante é a gente entender o seguinte, que toda esta análise do Kingsley Davis nos ajuda a entender uma coisa, que a sociedade ela estava vindo num passo, num ritmo, onde as instituições tinham como base as estruturas primárias. Então tudo na sociedade era primário. De repente, com o advento do sistema financeiro e com o financiamento de empresas, você começa a ter então uma desestruturação das estruturas primárias e uma proliferação das estruturas secundárias. Então, de repente, a base da sociedade, que era a família, ela deixa de ser a família e ela se torna a economia. Então, o que importa agora para a sociedade não é a família. O que importa agora para a sociedade é a economia. A salvação da sociedade não é a família. A salvação da sociedade é a economia. E, inclusive, se a família supostamente afrontar a economia, então é a família que tem que pagar. E não é esse exatamente um dos grandes discursos que as grandes fundações criaram para convencer as pessoas a não terem mais filhos? Porque o que as grandes fundações, como a Fundação Rockefeller, Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, Fundação Carnegie, elas começaram a fazer? E por quê? Porque você tem uma sociedade agora onde a base da sociedade não são mais as estruturas primárias. A base da sociedade, ela é a economia. Só que o que eu queria refletir aqui com vocês é que é o seguinte: a base da sociedade não é a economia. E a base da sociedade nunca foi a economia. Porque você nem sempre teve a economia capitalista que nós temos nos dias atuais. E a sociedade se virou muitíssimo bem. Né? Então quer dizer que existe uma outra coisa que é a base da sociedade. E que é exatamente as estruturas primárias. Agora, o que eu queria demonstrar para vocês é como que, de fato, as estruturas primárias são aquilo que constitui a base da sociedade. E aí existe um comentário que o Aristóteles escreveu sobre a família, onde ele explica isso de uma forma muito clara. E que nos ajuda a entender a mudança de eixo que está acontecendo nos dias atuais. E o que compete a cada um de nós realizarmos diante desse cenário, né?
e que é o seguinte: nesta obra sobre a família, né, primeiro, é interessante notar o conceito de família do Aristóteles. Porque qual que é o conceito de família do homem moderno? Na verdade, o gênero acabou com o conceito de família. Então, o conceito de família hoje pode ser simplesmente qualquer coisa. Você tem uma mulher e um gato, aquilo ali é uma família, né? Você tem um bando de pessoas que vivem juntos dentro de uma casa onde ninguém é de ninguém, todo mundo tem relação sexual com todo mundo e as crianças nascem ali sendo, assim, educadas por todo mundo. Aquilo ali, segundo a sociedade atual, também é uma família. Antes da gente chegar nessa tragédia, nós temos ainda o conceito de família que formou o imaginário, provavelmente, de cada um de nós que estamos aqui, né? Que é aquele conceito de família romântico, não é? Que você se apaixona por aquela menina que faz o céu brilhar, né? E que ela é um espetáculo, que ela é, né? Ela é praticamente uma Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, de tão esplendorosa que ela é. Então nós fomos criados nessa mentalidade romântica de família, para que essa mulher ela possa ter muitos filhos, que é exatamente o que as estruturas secundárias inverteram os papéis hoje. Hoje as mulheres querem ter filhos aos 36 anos, porque aos 36 anos ela já virou gerente, ela já construiu a carreira, ela já fez mestrado, ela já fez doutorado, ela já fez pós-doc. Aí vem aquelas gravidez que destroem a mulher. Por quê? Porque, minha filha, era para você estar pendurando a chuteira e você quer entrar jogando. É esse que é o problema, né? O problema não são os filhos. Aí você pega uma mulher dessa e ela fala: tá vendo? Que opressão. A minha avó na roça, que teve 14, mas a sua avó, ela começou jogando com 15, 16. Essa que era a diferença. Ela teve o primeiro filho e no outro dia já estava lavando roupa, minha amiga. Porque ela tinha estrutura para isso, porque é assim que a natureza humana funciona. Agora, por conta da secundarização, as mulheres querem negar a natureza e não têm capacidade de perceber que isso é uma negação da natureza, e aí põe o erro na própria estrutura familiar. Veja que coisa bizarra. Isso é efeito já da secundarização. Porque a mulher, então, ela precisa priorizar a carreira e não os filhos, né? Aí deixa para querer jogar aos 45 do segundo tempo, tem problemas e não sabe por quê. E aquilo ia causando um impacto na sociedade. Mas aí, então, por conta da própria decadência da universidade com a inserção do elemento diploma, nós começamos a ter em potência, em germe, toda a loucura do mundo moderno que nós estamos vivendo no mundo atual. E que, inclusive, a raiz dessa loucura é uma revolta contra as estruturas primárias. Por isso que o mundo moderno, ele ataca tão avidamente tudo aquilo que está ligado às estruturas primárias. Basta você ver as ideologias, o aborto, a eutanásia, o gênero. Todas estas coisas, elas têm como finalidade destruir as estruturas primárias. Porque se você destrói as estruturas primárias, aí você não vai ter mais nada. Então você vê que o ensino da vida espiritual, que nada mais é do que o ensino do Evangelho, ele é regido, ele é imbuído das estruturas primárias. Então, se tem uma coisa que a gente precisa resgatar urgentemente na sociedade nesses tempos, são as estruturas primárias. E como é que a gente faz isso?
Basta a gente buscar a excelência na virtude e no conhecimento. Então existem aquelas virtudes naturais que vêm pelo estudo, pela reflexão, pela meditação, pela busca da verdade, que pode ser vista pela luz natural da razão. E tem aquele conhecimento que vem pela graça, que vem pela oração.